do Pai e do Messias Emmanuel aos irmãos. Hoje eu vou ler, irmãos, uma epístola, uma carta de Paulo aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servos do Messias, o Emmanuel, a todos os santos do Messias que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, aqui está escrito, isso aqui é um acréscimo, uma adulteração, tá bom, meus irmãos? Com os anciões, que a palavra foi adulterada. Graça a vós e paz da parte do Pai e do Messias, o Emmanuel. Dou graças ao Pai todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com gosto e oração por vós em todas as minhas orações, pela vossa comunicação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia do Messias, o Emmanuel, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porquanto retenho em meu coração que todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque o Pai me é testemunha das muitas saudações que de todos vós tenho em entranhável afecção no Messias, o Emmanuel. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia do Messias, cheios de frutos de justiça que são, pelo Messias, o Emmanuel, para a glória do Pai. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões no Messias foram manifestas em toda a guarda pretoriana e em todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Messias, tomando ânimo com as minhas prisões, vamos falar a palavra, mas confiantemente, sem temor. Verdade é que também alguma pregaram ao Messias por inveja e porfia, mas outros também de boamente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam ao Messias por contenção, não puramente, cuidando acrescentar a aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que o Messias seja anunciado em toda maneira, ou com fingimento ou em verdade? Não, isto me regozija. Me regozijarei ainda, porque sei que de isto me resultará salvação. Mas que importa, contanto que o Messias seja anunciado? Perdão, meus irmãos, acabei perdendo aqui. Segundo a minha intenção, expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança no Messias, será tanto agora como sempre, engrandecido o meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é o Messias e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne, este é o fruto da minha obra, não sei então o que deverá escolher, porque de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de ser desatado e estar com o Messias, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E confio
nisto, e sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito do vosso gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim no Messias, o Emanuel, pela minha nova ida a vós. Somente vós poreis dignamente conforme o Evangelho no Messias, para que quer vá e vos veja, ou quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto é do Pai, porque a vós vos foi gratuitamente concedido em relação ao Messias ao Messias não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis de mim. Portanto, se há algum conforto no Messias, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunicação de espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, cumpriu o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vangloria, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é seu, mas cada qual também para o que é o dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também no Messias, o Emanuel, o qual, sendo em forma do Pai, não teve por usurpação ser igual ao Pai, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também o Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome do Messias, o Emanuel, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que o Messias, o Emanuel, é o Filho do Pai. Meus irmãos, eu vou ler só até aqui. O intuito, meus irmãos, desse vídeo, do que eu estou tentando passar para vocês meus irmãos, os apóstolos, eles padeceram, e para corrigir aqui o início, aqui a adulteração, para que vocês entendam, o nosso Pai enviou os profetas, o Messias, que é o pastor, e os apóstolos fizeram discípulos. Então, quando vocês leem aqui bispos e diáconos, está falando dos anciões, os homens que tinham mais idade, porque isso aqui foi um acréscimo posto no livro Bíblia pelos homens falhos e pecadores. E a gente descobre isso porque é bem simples, meus irmãos. Os profetas, o Messias, os apóstolos fizeram discípulos, então não existe bispo, sacerdote, não existe essas coisas. Percebam, isso foi inventado pela religião, por aqueles que se assentam na cadeira de Moisés, que querem se colocar de maior. E eu tô fazendo esse vídeo, meus irmãos, por amor a vocês, para que vocês se acheguem à cabeça, que é o Messias, a porta estreita, o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, está na hora de despertar, está na hora de acordar e de entender, está as portas da tribulação começar. Eles vão começar, meus irmãos, a preparar o cenário para besta surgir. A gente sabe que a besta ela vai pisar num largar, então haverá a guerra, meus irmãos. Está na hora de acordar. Nós estamos chamando vocês para o lugar preparado de Apocalipse 12, Apocalipse 11, Isaías 35, Mateus 24, porque seremos recolhidos dos 4 cantos da terra. Eu já falei em vários vídeos, meus irmãos, não haverá arrebatamento. Não só eu, como vários irmãos estão dizendo, acordem. Nós estaremos aqui na tribulação, mas há um lugar preparado.
Nós estamos chamando vocês por amor, porque todos nós somos irmãos. Leiam Mateus 23, leiam João 10, descubram a verdade que é omitida de vocês. Parem de servir, parem de adorar. Isso não agrada ao nosso Pai. O nosso Pai, ele não aceita elogio, ele não é servido por mãos de homens. Atos 7, Atos 17, Isaías 66. Não rejeitem a palavra, a verdade que foi dita pelos profetas, pelo Messias e pelos apóstolos para defender a mentira, meus irmãos. Está na hora de vocês despertarem, acordarem e entenderem. O nosso Pai, ele fez tudo perfeito, ele anunciou o Filho. Mas aqueles que estão em busca da prosperidade e da riqueza estão negando o evangelho do reino, das boas novas, porque não estão em busca do reino, porque tudo que eles veem em volta deles, para eles está ótimo. Mas percebam, meus irmãos, quando a gente quer o bem, a gente quer o bem não só para a gente quer para o nosso próximo também. E é isso que nós estamos fazendo aqui, é quando a gente está anunciando o evangelho do reino, porque a gente quer que o reino venha logo, para que todos nós possamos viver uma vida plena em abundância, a vida eterna ao qual nosso Pai fez no princípio. Não se esqueçam, meus irmãos, tudo o que está acontecendo foi pelo que houve lá no princípio. E o que houve no princípio, meus irmãos? Os anjos que caíram do reino, que desobedeceram o nosso Pai, a primeira coisa que fizeram foi a Eva desobedecer ao Pai no jardim, para que a gente virasse carne e sangue. Foi comido o fruto do que é bom e do que é mal. Então está na hora da gente entender. Se a gente ama o próximo, a gente mata, rouba ou destrói pelo melhor do mundo? Não, meus irmãos. Então se a gente não pratica isso, por que a gente vai se botar em defesa dos que fizeram, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Saul, Salomão? Meus irmãos, Moisés recebeu a lei, ficou encarregado de passar essa lei para nós. Ele não cumpriu a lei e ele não obedeceu a lei. Ele mandou matar, meus irmãos, ele mandou roubar. Ele guiou um povo a uma terra prometida que já continham pessoas. Então parem de rejeitar o Messias. Vocês não podem se botar em defesa de assassinos, meus irmãos. Acordem. O Messias, ele veio do reino. Ele é maior, se fez menor, para trazer a verdade e a vontade do Pai para nós. E o nosso Pai nunca mandou matar, roubar, destruir. Ninguém nunca viu o Pai, ninguém falou com o Pai. Só o Filho que veio do reino, que revelou o Pai para nós. Então acordem, porque vocês estão sendo enganados pelos anjos caídos que se encontram em Apocalipse 12, Apocalipse 16, o dragão, a besta e o falso profeta, que da boca dele sai espírito semelhante a rãs. E o nosso Pai, por amor a nós, está chamando, meus irmãos, Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para não ser participante das suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o reino do nosso Pai do céu. Então, meus irmãos, aqueles que no seu entendimento acham que matar, roubar, destruir, tacar praga e fogo nas pessoas é bom, não se esqueçam, meus irmãos, o diabo, ele fez com Jó. E o que ele fez com Jó? As mesmas coisas que foram feitas no Egito. Então, liguem os pontos que vocês vão descobrir quem é o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés. Porque esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo que feriu a Jó. Um forte abraço a todos. Paz, meus irmãos.